No dia 30 de julho de 2016, um acontecimento abalou os moradores do bairro Colônia Nápoles, um bairro de classe média alta localizado na capital do México. Era por volta das 6 da manhã quando os moradores acordaram com o som de um grande estrondo vindo da rua. Ao olharem pelas janelas de suas casas para ver o que estava acontecendo, viram o corpo nu de uma mulher estirado no meio da rua. Imediatamente, esses moradores chamaram a polícia para informar o que havia acontecido. Ninguém fazia ideia de como essa mulher havia parado lá e o porquê estava nua. Assim que chegaram ao local, as autoridades não puderam fazer muita coisa, já que a mulher havia falecido pouco tempo depois deles chegarem. Mais tarde, as autoridades descobriram a identidade da vítima. Se tratava de Stephanie Magon Ramírez. Mas quem era ela? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vou falar a respeito do misterioso caso de Stephanie Magon Ramírez, que ocorreu no México no ano de 2016. Antes de mais nada, como vocês já sabem, eu peço para vocês que, se gostarem do meu conteúdo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. E para você que está chegando aqui agora, se inscreve aí que me ajuda ainda mais. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Stephanie tinha 23 anos e era natural da cidade de Cali, na Colômbia. Seus familiares e amigos mais próximos a chamavam de Nan, um apelido carinhoso que deram a ela. Na Colômbia, Stephanie morava em um bairro humilde na cidade de Cali, junto com seu filho de 4 anos e o seu marido, um homem chamado Anthony Marin, que é um conhecido DJ local. Ela foi descrita como sendo uma pessoa educada, que gostava de fazer amizades e apaixonada por animais e pela sua família. Stephanie havia se mudado da Colômbia para o México, pois ela tinha a intenção de construir uma boa carreira profissional. De acordo com fontes, apenas Stephanie foi para o México, enquanto que o seu filho e marido ficaram na Colômbia. Na Colômbia, Stephanie estudava comunicação social e sonhava em um dia se tornar apresentadora de TV. Segundo seus amigos, Stephanie foi para o México com o objetivo de concluir seus estudos no Instituto Nacional de Telecomunicações do México, que forma futuros radialistas e apresentadores de TV. Como ela já havia iniciado seus estudos nessa área na Colômbia, assim que recebeu a proposta para viajar para o México, ela decidiu trancar a matrícula do seu curso e continuar seus estudos no México. Magali, a mãe da jovem, ficou muito insegura quando recebeu a notícia de que a sua filha iria para o México sozinha. A mulher teve um mau pressentimento e disse para Stephanie que a criminalidade lá é muito alta e implorou para a filha para que ela não fosse. Mas Stephanie estava muito empolgada e determinada a ir, já que, segundo ela, a oferta era muito boa. Em maio de 2016, Stephanie chegou na cidade do México já com um contrato assinado com uma agência de modelos chamada New Icon Models. Como parte do contrato, a agência daria assistência financeira a Stephanie para que ela se mudasse e vivesse na cidade do México por um período de pelo menos 6 meses. Essa ajuda, na verdade, era um empréstimo para cobrir os gastos com seu visto, passagem de avião e aluguel de um apartamento. E quando Stephanie se estabilizasse melhor, ela deveria pagá-los parcelado. O trabalho de Stephanie consistia em ser modelo de comerciais e catálogos. Apesar de já ter desfilado antes, nesse trabalho ela seria somente modelo de fotos para diferentes marcas. Na cidade do México, Stephanie, de início, dividia um apartamento com uma colega, mas cerca de 2 meses depois, ela decidiu ir morar sozinha em um pequeno apartamento localizado na rua Miami, no bairro Colônia Nápoles. Esse apartamento fica na cobertura de um prédio de 5 andares, e, segundo fontes, o valor que ela pagava de aluguel era cerca de 5.000 pesos mexicanos, algo em torno de R$ 1.400. Representantes na Colômbia da agência de modelos com a qual Stephanie tinha um contrato confirmaram que ela tinha uma dívida com eles, mas disseram que, apesar disso, ela estava muito feliz com seu novo trabalho na cidade do México. A princípio, a polícia teorizou que Stephanie havia caído ou até mesmo se jogado do 5º andar do seu prédio, que era onde ficava o seu apartamento. No entanto,
Evidências que foram surgindo no decorrer das investigações mostraram que haviam muito mais coisas por trás disso. Durante a autópsia que foi realizada no corpo de Stephanie, o médico legista constatou que ela havia sofrido um traumatismo craniano. Foi constatado também fraturas em sua mandíbula e costela e sinais claros de agressão violenta. Inclusive, alguns dentes dela estavam faltando e, de acordo com a polícia, esses dentes que faltavam não foram encontrados no local que o corpo dela estava. O primeiro exame toxicológico realizado em Stephanie indicou que ela não havia usado álcool ou entorpecentes. Mais tarde, as autoridades solicitaram um exame mais aprimorado para ver se ela consumiu algum tipo de entorpecente sintético, mas o resultado desse exame, por algum motivo, não foi liberado ao público. Cerca de 3 dias depois do acontecimento, em 2 de agosto de 2016, o então presidente do Tribunal Superior de Justiça do Distrito Federal, Edgar Elias Azar, disse em uma coletiva de imprensa que Stephanie tinha fraturas e hematomas que indicavam que a causa do seu óbito era devido a violentas agressões que sofreu. A partir daí, o caso começou a repercutir pela mídia como sendo um crime planejado. Contudo, alguns dias depois, a Procuradoria-Geral da Cidade do México deu uma nova versão para os fatos. Nessa nova versão, eles disseram que Stephanie havia tirado a própria vida, já que supostamente não existiam evidências de que ela havia sofrido algum tipo de violência, e assim concluíram que ela havia caído do telhado do prédio de maneira acidental ou por conta própria. Uma das provas que as autoridades tinham para corroborar com essa teoria era de que eles haviam encontrado traços de entorpecentes sintéticos no sangue de Stephanie. Com isso, eles disseram que, no momento de sua queda, ela estava sob efeito dessas substâncias. Além disso, segundo algumas testemunhas, no dia 29 de julho, dia anterior ao ocorrido, Stephanie foi a uma boate chamada Fórum Normandia. Nessa boate, ainda segundo testemunhas, ela teria ingerido álcool e consumido entorpecentes. Inclusive, uma dessas testemunhas disse ter visto Stephanie muito mal no banheiro da boate e que ela até estava alucinando e tirando as suas roupas. Já a família de Stephanie afirmou que ela não costumava consumir álcool em excesso e muito menos fazer uso de entorpecentes. Para eles, a mulher foi dopada por outras pessoas dentro da boate. Após esses testemunhos de pessoas dizendo que Stephanie havia consumido entorpecentes dentro da boate, as autoridades decidiram fechar o estabelecimento para que uma operação fosse realizada no local na intenção de apurar se haviam entorpecentes lá. Ainda durante as investigações, a polícia recebeu informação de testemunhas de que Stephanie, além de ser modelo, também atuava como garota de programa. A família da vítima também contestou essa informação e disse que Stephanie tinha um contrato assinado como modelo de publicidade com uma agência e não precisava fazer programas para sobreviver. As autoridades mexicanas, além de não liberarem muitas informações a respeito das investigações sobre o caso, fizeram questão de encerrá-lo rapidamente, e a versão oficial dos fatos foi de que Stephanie havia tirado a própria vida. Porém, muitos não ficaram convencidos, e uma das teorias que vem sendo bastante discutida é a de que Stephanie foi vítima de uma rede de contrabando humano, através da agência de modelos pela qual ela foi contratada. Essa rede, segundo a teoria, seria uma rede que teria muitas pessoas influentes por trás de todo o esquema. A agência da qual Stephanie tinha um contrato fica localizada em um bairro nobre na capital mexicana, onde várias outras agências do ramo da moda também estão instaladas. Apesar de várias pessoas acreditarem que a agência está envolvida de alguma forma no que aconteceu com Stephanie, as autoridades mexicanas disseram que não há nenhum indício de que a empresa faça parte de alguma organização criminosa. Várias mulheres de inúmeras nacionalidades possuem contrato com a agência, e eles costumam realizar testes para modelos em países da América do Sul, tais como Colômbia e Venezuela. Procurados pela imprensa, os porta-vozes da agência afirmaram que a empresa é muito profissional e prestigiada, e que não estão ligados a nenhuma rede de contrabando humano. Os vizinhos de Stephanie afirmaram que a mulher chegou ao seu apartamento de carro junto com 2 homens que estavam a acompanhando. Os vizinhos disseram ainda que esses 2 homens ficaram um tempo no apartamento de Stephanie antes de deixarem o local.
Até hoje, não se sabe quem são esses dois homens, pelo menos não publicamente, já que, se a polícia os identificou, não divulgou isso a público. Dessa forma, não sabemos se eles chegaram a ser interrogados ou investigados. Como eu já disse anteriormente, a versão oficial dada pelas autoridades mexicanas é a de que Stephanie se jogou da cobertura do prédio onde ficava o seu apartamento. Porém, alguns detalhes chamaram a atenção de muitas pessoas que disseram que a versão oficial não faz sentido. Um desses detalhes é que o corpo de Stephanie apareceu no meio da rua a mais de 12 metros de distância do prédio em que ela morava. Segundo o Dr. Jorge Quinones, um especialista em medicina esportiva e fisiologia muscular, disse que o salto que Stephanie supostamente deu é quase impossível de fazer do telhado do prédio em que ela morava. Ele disse que ela teria que correr pelo menos uns 45 metros para poder cair a essa distância, e o tamanho da cobertura do prédio não tem espaço suficiente para que ela pudesse correr tantos metros e tão pouco saltar. Se ela realmente tivesse pulado do prédio, o seu corpo teria caído na calçada e não no meio da rua. Além disso, ela estava em posição fetal, uma posição que é muito improvável que uma pessoa fique depois de ter pulado do quinto andar de um prédio. Geralmente, pessoas que pulam de uma certa altura caem de bruços, com os braços meio estendidos ou na frente do rosto por conta do instinto natural de proteger uma das partes mais sensíveis do corpo, que é a cabeça. Questionados sobre isso, as autoridades mexicanas disseram que tudo foi decorrência pelo fato de Stephanie ter esbarrado em uma árvore que fica em frente ao prédio durante a sua queda. Em frente ao edifício, de fato, existe uma árvore, como também há vários cabos de eletricidade que ficam bem próximos a essa árvore. E o mais estranho é que tanto os galhos da árvore quanto os cabos estavam intactos, o que não era para estar caso Stephanie realmente tivesse esbarrado nessa árvore. Um vizinho que mora em uma casa ao lado do prédio disse que se Stephanie tivesse realmente pulado, era para ela ter esbarrado nos galhos das árvores ou nos cabos de eletricidade dos postes próximos. Porém, isso não aconteceu. Era como se ela tivesse esquivado de tudo, algo que é praticamente impossível, e além disso, ela caiu muito à frente do prédio, bem no meio da rua, o que é muito estranho. Uma outra coisa muito estranha foi o fato de que a polícia solicitou as imagens das câmeras de segurança das casas vizinhas, que certamente capturaram o momento em que Stephanie apareceu na rua. Essas imagens seriam cruciais para ajudar na solução do caso, mas por algum motivo, os policiais disseram que apenas coletaram as imagens, mas não as revisaram, pois como eles tinham quase certeza de que Stephanie havia pulado do seu prédio, eles não viram a necessidade de analisar as gravações das câmeras. E não devemos nos esquecer dos dentes de Stephanie. Vários deles estavam faltando em sua boca, mas nenhum foi encontrado nem na rua e nem em seu apartamento. Mais tarde, veio a informação de que o bairro Colônia Nápoles, na cidade do México, onde fica o apartamento de Stephanie, era conhecido por hospedar mulheres estrangeiras que atuam como garotas de programa. Em abril de 2018, nesse mesmo bairro, as autoridades mexicanas descobriram uma rede de contrabando de mulheres para forçá-las a trabalhar. Na ocasião, 17 mulheres foram libertadas, sendo 10 venezuelanas, 6 colombianas e uma paraguaia. Infelizmente no México, os casos de contrabando de mulheres estrangeiras e os crimes associados a isso estão cada vez mais comuns e causam preocupação em todo o país. A falta de comprometimento por parte das autoridades em desfazer essas redes e solucionar esses crimes aumenta ainda mais a preocupação. Segundo a imprensa colombiana, o marido de Stephanie, Anthony Marin, afirmou que viu a mulher pela última vez através de uma chamada de vídeo com uma aparência de abalada. Segundo ele, Stephanie estava distante e estranha na última vez em que eles conversaram, mas ele não considerou aquilo preocupante, pois achou que fosse cansaço do trabalho. Jonathan Leal, um fotógrafo que trabalhou com Stephanie durante alguns meses antes dela ir morar no México, disse que ela tinha vontade de progredir, trabalhava muito e quase sempre estava acompanhada do seu marido. Ele a levava e a buscava em todas as sessões de fotos e eram muito unidos. A família de Stephanie, especialmente seu marido e seu filho, ficaram devastados com tudo o que aconteceu. A família lutou muito para que o caso fosse reaberto,
Porém, o pedido deles foi negado todas as vezes. A mãe da vítima, Magali Ramírez, ficou muito abalada com toda a situação e teve até que ser internada em um hospital para tratar da sua saúde mental. Essa não era a primeira vez que ela havia perdido um filho. Em agosto de 2014, Julian David Ramírez, filho mais novo de Magali, se envolveu em uma briga de bar no Brasil e teve a sua vida tirada. Na ocasião, ele foi para o Brasil para trabalhar, para tentar uma vida melhor, assim como a sua irmã. O corpo de Stephanie foi entregue às autoridades colombianas e o seu funeral ocorreu ao meio-dia do dia 7 de agosto de 2016, no cemitério Metropolitano Sul, na cidade de Cali, na Colômbia. A cerimônia de despedida contou com a presença de centenas de pessoas, entre familiares e amigos que estavam muito revoltados e tristes. Até o momento, para as autoridades mexicanas, esse caso está encerrado, pois, segundo eles, tudo indica que Stephanie se jogou do seu prédio e não há mais nada para investigar. No entanto, para a família de Stephanie e também para muitas pessoas, ainda tem muito mais a ser investigado. Mas e vocês? O que acham que de fato aconteceu com Stephanie? Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.